aquela época, então, bem fininha. E eu tava, o Ronald amamentando. O Ronald era bebê, assim. E eu fui fazer essa Copa aí, Copa Ouro, que é um torneio preparatório para a Copa do Mundo, em 2001, poderia ser, sei lá, 2000. O Ronald era de cola, amamentava, então devia ser entre 2000, um pouquinho antes de 2001. E aí, eu não me lembro assim qual o jogo, eu tô comentando e tal, e aí o Ronald estava mamando, porque era só voz. E aí o Theo fala assim, olha, vocês estão ouvindo um barulho aqui e tal, mas aqui a Milene está amamentando. Então era uma coisa assim muito diferente. Uma mulher comentando futebol, era futebol feminino. E a audiência saber disso, né? A audiência saber que o barulho de sucção era porque o Ronald estava mamando. Então, para você ter uma ideia que foi meio acontecendo, como sempre, tudo naturalmente, né? Eu nunca esperava assim, ser comentarista. E era uma forma de eu estar próxima do futebol, já que eu ainda não podia jogar, né? Eu voltei a jogar depois de um tempo, porque eu queria realmente ter, já que eu tinha essa oportunidade de ser mãe, né? Muitas mulheres não têm essa oportunidade porque tem que sair para trabalhar, porque tem que, né, deixar o filho numa escola, numa creche. E eu tinha essa bênção de ter essa oportunidade de estar com meu filho 24 horas. Então, eu queria ser mãe realmente 24 horas. E aí, voltei a jogar quando o Ronald só tinha 2 anos e meio, 3 anos, assim. 2 anos e meio, vai. Que lembranças o Ronald tem sobre a infância dele, você jogando futebol, o pai dele também, enfim, sabe quem era? Ele fala sobre isso? O Ronald sempre teve muito mais contato com o futebol, né, de pequenininho, comigo. Então, para ele é engraçado, mas para ele assim, ele não tem a menor noção de que uma mulher não joga bola. Ele, assim, se alguém falar isso para ele, não, mulher, futebol não é para mulher. Isso para ele fere de uma tal maneira, porque ele não tem outra vivência que não tenha sido ver a mãe jogar futebol, acompanhar a mãe nos treinos, na pré-temporada. Ir para a Itália. Da Espanha para a Itália. Ele, o Buzz dele, né, o Woody dele, todo mundo, os brinquedinhos dele. E ele era o mascote do time. Cansei de correr com o Ronald nas costas para ficar em forma, entendeu? Aqui no cavalinho, ó, correndo com ele nas costas. Então, para ele, assim, você fala, não, mas futebol não é para mulher. O Ronald não tem essa percepção de que alguém pode ter esse preconceito, porque ele não viveu isso. Né? Referência que ele era a vida dele, né? Era a vida dele. E, assim, a fama do pai, eu acho que ele também só teve a noção quando nós viemos a morar no Brasil, porque, obviamente, o pai dele é conhecido mundialmente. Mas aqui ele é venerado. Então, quando ele veio para cá com 10 anos, mais ou menos 9 para 10 anos, que ele começou a ver, porque, assim, fisicamente, eu sei que ele parece com o pai. Um pouco, né? Ele tem algo meu, tá, gente? Se vocês buscarem realmente, vocês vão enxergar. Basta ter criatividade. Olho apurado, gente. Olho apurado. O olho da Cris. Mas acho que é o sorriso, ó. Mas ele, assim, todo mundo ficava falando, seu pai, nossa, deixa eu tirar uma foto com você. E, assim, ele foi criado como uma criança normal. Ele não era filho de ninguém lá na Espanha. Óbvio que o pai é muito famoso, mas ele estudava com o filho de outros famosos. Então, para ele, assim, a vida dele sempre foi... E eu acho que até a forma de abordagem dos espanhóis não eram como os brasileiros. Né? Então, ele cresceu como uma criança normal, vivendo normal e tal. E, de repente, ele chega aqui, ele não podia tomar um sorvete, que todo mundo, nossa, é filho do Ronaldo. E aí, queria tirar uma foto com ele. Tira uma foto comigo. Aí, ele falava assim, ó, tira uma foto comigo que eu sou fã do seu pai. E aí, ele falava assim, mas você é fã do meu pai, por que quer foto comigo? Para ele, não entendia, assim, que a pessoa estava assim, mais próxima de chegar no pai dele, era tirar uma foto com ele. Isso é um perigo, né? Porque alguém pode entender como uma soberba do menino. Não, e ele nem falava com ele. O Ronald sempre foi muito discreto, até hoje. Mas ele falava comigo, ele, mãe, eu não entendo. Eu tirei. Aí ele tirava, aí ele ficava assim, ele é fã do meu pai? Por que ele quer foto comigo? Então, assim, ele teve também que dar essa mudança, né, essa chavinha, porque ele não tinha essa noção. Teve um episódio muito engraçado, que quando o Ronald sempre estudou em colégio inglês. Então, assim, até por causa, assim, a maioria dos jogadores de futebol colocam as crianças em colégios internacionais, porque eles não sabem se eles estão hoje na Europa, na China, na América. Unidos, então, existe uma rede de colégios que chama colégios internacionais, que mesmo que, sei lá,
fosse para o Japão, eles têm a mesma metodologia, até o estilo de sala, que é para a criança não ter algum perigo de não adaptar. Sim. Meses de adaptação precisa, porque parece que ela está no país que ela sempre esteve. Só muda o idioma. Então, assim, inglês é o primeiro idioma e o segundo idioma é o idioma do país. Então, o Ronald foi alfabetizado em inglês e, como segundo idioma, o espanhol. E em casa era assim, uma regra. Tudo bem que eu já tinha me separado do pai dele, então em casa era eu e ele, não tinha outra pessoa. Mas só falava em português com ele, porque era a única forma de ele aprender o português seria comigo. Então eu não falava em outro idioma com ele. E aí veio para o Brasil. Ronald nunca estudou português. Falava português, mas não estudava gramaticalmente. A gente sempre leu muito. Até brinco que quem educou o Ronald foi o Maurício de Souza, porque toda vez que eu vinha para o Brasil, eu levava trocentos gibis da Turma da Mônica, e eu sempre gostei de ler muito. Então, a gente tem até hoje esse hábito de ler antes de dormir. Então, ele lia bastante. Aí tinha que fazer um teste aqui, né? Veio para o Brasil, vai entrar num colégio americano, em inglês, na verdade, segundo idioma, português. Então, vamos ver como ele está de nível de português. Aí tinha que fazer uma redação, para saber se ele precisava de reforço ou não. E aí ele fez a redação. Aí ele falou, mas o que eu escrevo? Aí a professora falou, escreve o que você gosta de fazer, como é que você está vindo para o Brasil, se você está feliz, o que você gosta de fazer com seus pais, com a sua avó e tal. E aí ele escreveu na redação que ele estava muito feliz, que ele ia voltar a morar no Brasil. Voltar não, ele nunca tinha morado, tadinho. Que ele ia morar no Brasil, com a vovó perto, com o pai, todo mundo. O pai dele já jogava aqui no Corinthians, nós que ficamos morando lá mesmo, com o pai dele morando aqui. E aí ele escreveu assim, e eu gosto muito, né, fez toda a lista, e falou assim, eu gosto muito de jogar videogame com meu pai e futebol com a minha mãe. E aí, imagina a professora lendo aquilo, todo mundo lendo aquilo. Como assim? A pessoa, filho do Ronaldo, gosta de jogar futebol com a mãe. E videogame com o pai. Tá tudo errado isso aí. Mas porque, assim, a gente continuou morando na Espanha, foi até uma decisão minha, porque eu não queria que o pai dele tivesse essa dificuldade de vê-lo. Né? Jogador de futebol não tem a cada 15 dias, vamos ficar com o pai e tal. Sim. Fim de semana eles jogam. Então, eu fiquei pensando, caramba, já é difícil morando no mesmo lugar, imagina em outro continente. E eu quero que o pai dele tenha contato com ele e vice-versa. Ele precisa da figura paterna. E aí fiquei morando lá. Só que aí o pai dele foi transferido para a Itália, ele foi jogar no Milan, e depois veio para o Brasil. E aí foi quando a gente decidiu, né, que também já era a hora, assim, a minha relação com meu filho era só eu, ele, eu. Então a gente já estava assim sentindo falta um do outro quando ele tinha que ir de férias com o pai, quando eu tinha que fazer outra coisa, já estava virando uma coisa meio doentia. Eu falei, não, ele precisa saber o que é a família, o que é estar próximo do pai, da avó e do tio, não só em férias. E aí acabamos voltando a morar no Brasil. Mas a forma de ele ficar próximo do pai, principalmente quando o pai estava na Itália, era jogar videogame online. Sensacional. Então ele falava, eu até falava, não, mas esses videogames estão, né, de porrada e tal. Mas aí eu pensava, é uma forma de ele estar próximo do pai. Porque isso, sei lá, em 2007, 2008, ele tinha já essa coisa da criançada falar sozinha. Você fala, oi, não, tô falando aqui. Né? O que você falou? Não, tô falando aqui. Não, é online, mãe. E aí ele fala, ele jogava videogame com o pai futebol com a mãe. Isso é sensacional. Desculpa. Aí, isso pra mim, isso é corte. Isso tem que ser corte. Isso é corte.